Olá, vamos mais uma aula. Vamos falar do átomo. Então, começamos aqui pelo significado da palavra átomo. Átomo significa aquilo que não pode ser cortado ou dividido. A ideia de que tudo é formado por átomos já havia sido proposto há cerca de 500 anos antes de Cristo. E tudo é formado por átomos, são as junções aí de átomos que formam moléculas, por exemplo, e assim a gente vai tendo uma dimensão maior. Esse nome átomo ele foi proposto pelos filósofos da Grécia, o Demócrito e o Leucipo. O átomo apresenta partículas prótons, nêutrons e elétrons, e, além do mais, os quarks, que são partículas ainda menores do que prótons, nêutrons e elétrons, tá? Não sendo a menor parte da matéria, tá? Como eu já falei para vocês, a questão dos quarks. Todavia, sua visualização não é possível. O que se conhece sobre o átomo está relacionado com experimentos físicos, com experimentos químicos e aspecto matemático comprovado de forma científica. Então, não se vê, mas através dos experimentos é que a gente sabe a existência deles. Ele está presente no nosso dia a dia, tá? A eletricidade, por exemplo, como acendemos uma luz, como apagamos, quando a gente pode tomar um choque, por exemplo, ao pegar na maçaneta, dependendo de como a gente friccionou a sola do sapato em algum lugar, tá? Então, tudo isso são explicações. Aqui nós temos o átomo, assim, uma exemplificação do átomo mais recente, embora a explicação de que aqui está o núcleo e ele é formado por camadas, tá? E aí a gente vai ter como se fosse o sistema solar, o planeta que fica mais próximo do Sol, um que está um pouco mais distante, e até aquele que está muito distante, tá? Então, é como o sistema planetário. Aqui está o núcleo. O núcleo, eu vou falar isso um pouco mais adiante, mas adianto para vocês aqui já também, que o núcleo ele é composto por prótons e nêutrons, tá? E a sua eletrosfera, que são essas camadas, por elétrons. Em cada camada vai ter uma quantidade de elétrons, dependendo aí do átomo que a gente esteja mencionando, tá? Tem átomos, vamos dizer assim, são mais de 118 em estudos, por exemplo, ou mais 118 comprovados, desculpa. Então, cada um é diferente do outro, cada um tem uma quantidade de elétron do outro, nenhum tem a mesma quantidade, é isso que o diferencia os átomos, tá? A gente tem as 7 camadas, camada K, L, M, N, O, P e Q, tá? Na camada K, suporta até 2 elétrons, na camada L até 8, na camada M até 18, na camada N até 32, na camada O até 32 também, na camada P 18, na camada Q 8. Lembrando que, mesmo que a gente tiver aqui na camada N, a gente não pode sobrecarregar essa camada com 31, mesmo que ela suporte até 32. A última camada ela nunca pode ultrapassar os 8 elétrons. E os 8 elétrons vai cair lá na questão dos nobres, tá? Dos gases nobres, são eles que têm 8 elétrons na última camada. Exceto, então, nenhum outro na última camada pode ter 8 elétrons, tá? Então, essa explicação é interessante que vocês possam compreender. Eu tenho um átomo e esse átomo tem esse átomo tem 30, por exemplo, elétrons. Então, eu posso colocar 2 na primeira, na camada K, 28, vamos dizer assim, 28, para ficar bem exato aqui. Tem 28. Então, eu posso colocar 2 na primeira camada, que suporta, eu posso colocar 8 na segunda camada, que suporta, e posso colocar os outros 18 na terceira camada, que suporta. Nesse caso, não pode ser assim, tá? O que você pode anteceder camadas e jogar o menor número de elétrons para a última camada, tá? Isso vai depender de cada família.
algumas só 1, outras só 2, outras só 3, outras 4, outras 5, 6, 7 e, no caso aí dos gases nobres, 8, tá? Então, isso tem regras a ser obedecidas. Vou falar um pouquinho da história dos modelos atômicos, tá? Como é que se construiu? Primeiro a gente vai ter um modelo e a gente começa a construir em cima disso modelos, porque é algo que não é visível, então consegue fazer, vamos dizer assim, uma imaginação de um desenho para representar. É como se fosse, vamos fazer uma maquete de uma cidade e vamos começar. Então, a partir do momento que se há necessidade de mudar, tem que mudar, tá? Com a finalidade de explicar alguns fatos experimentais observados nas reações químicas, tá? As reações químicas, elas faz com que essas experiências elas possam ser modificadas, tá? No ano de 1808, o cientista John Dalton, aquele mesmo que fala do daltonismo também, tá? O pai aí da descoberta de pessoas daltônicas, porque ele era daltônico, tá? O mesmo, tá? Introduziu a ideia de que todo e qualquer tipo de matéria seria formado por partículas indivisíveis, denominadas de átomos. Ok, certo. Na busca por um modelo plausível, ou seja, por um modelo que melhor explicasse um fenômeno, vários modelos foram elaborados, mas somente, vamos dizer assim, 3 deles ganharam um destaque, tá? Mas é claro que hoje só tem um modelo e esse modelo ele é trabalhado em todo o mundo, tá? Mas os modelos de Thomson, Rutherford e Bohr, e a gente junta aí no finalzinho Rutherford Bohr, por exemplo, que são os dois cientistas que acabam tendo uma visão melhor, uma percepção melhor, vamos dizer assim, uma representação melhor. Então, esses dois cientistas acabam sendo representados aí de uma forma bem mais atual por um conceito correto na sua representatividade, tá? Aqui a gente tem um modelo de Dalton, tá? Eu vou falar de cada modelo, como eram esses modelos, como acontecia, que é o modelo representado por Dalton em 1803. Thomson representou o átomo em 1904 dessa forma. Rutherford, ele teve uma representação do átomo dessa forma em 1911, tá? Rutherford, em 1913, ele teve uma representação dessa forma. Embora, podemos dizer assim, que o Rutherford acaba fazendo experiências e chegando a resultados conclusivos, vamos dizer assim, iguais, e por isso que a gente vai encontrar muita questão de modelo atômico Rutherford-Bohr, o Niels Bohr, tá? Os dois juntos acabam chegando à mesma explicação, ao mesmo modelo que é aceito. Aqui nós temos o modelo atômico de John Dalton, tá? A gente percebe aqui uma esfera. Em 1903, o John Dalton retomou as ideias originais de Leucipo de Demócrito, os filósofos gregos estudiosos da época para esse estudo. Depois de realizar vários experimentos para comprovar a sua hipótese, ele formou os seguintes postulados, tá? Dalton disse que os átomos seriam como esferas invisíveis e que não poderiam ser divididas. Essas esferas não podiam ser divididas, tá? Porque antes acreditavam que o que era um átomo seria como eu pegasse... Vou pegar um exemplo de um giz. Eu pego esse giz, quebro ao meio, depois vou quebrando até aquela parte que eu não consigo mais quebrar. Então, aquilo seria o átomo, tá? Dalton deu uma melhorada nisso, mas ele acreditava que o átomo seria uma esfera maciça, só que invisível, tá? Elas não podiam ser quebradas em partes menores, nem criadas, nem destruídas, tá? Essa é a visão de John Dalton. Apesar de não ser um conceito correto, mas ele é um dos precursores aí para que, errando, que a gente consegue chegar a um acerto, tá, galera? Então, errar é necessário para que a gente chegue a uma pesquisa satisfatória, para que a gente tenha resultados. Aqui a gente já tem um modelo de Thomson, tá?
Thomson ele já teve uma visão um pouco melhor do que Dalton. Claro que quando você pega o experimento de uma pessoa e você refaz esses experimentos várias vezes, você vai melhorando. A tendência é você ir melhorar essa experiência, você colocar algo novo, algo que seja mais aceito, tá? Nem podemos, vamos dizer assim, crucificar John Dalton por esse erro. Nós temos que, na verdade, agradecer por ele ter errado e dar uma visão para a gente. Então, Thomson ele dizia que o átomo é uma esfera, mas não maciça como o Dalton, na verdade, fazia essa proposição, tá? Então, Thomson ele dizia, Dalton, o átomo é uma esfera, tá? Beleza, só que ela não é maciça como você diz, tá? Como você afirma. E aí ele vai dizer que o átomo é neutro, tá? Já que toda matéria é neutra, tá? Então a gente já começa a descobrir partículas aqui. O neutro é aquela que não tem partículas nem negativas nem positivas, tá? Sem partículas, tá? Como o átomo apresenta elétrons, elétron são partículas com cargas negativas, tá? Que possui carga negativa, vamos dizer assim. E aí ele já podia perceber que logo deve apresentar partículas positivas. Ele falava isso porque não existia ainda, vamos dizer, estudo, alguém que falasse dos prótons, tá? Logo depois é que alguém vai descobrir e vai dizer, olha, tem essa partícula. Para que a carga final seja nula. Então, ou seja, se ela é nula, então Thomson ele concluiu que tem a carga elétrica, tem a carga, vamos dizer assim, negativa, tem que ter a positiva para ter um balanço, tá? Para ter um equilíbrio. Então, essa foi uma conclusão perfeita de Thomson, tá? Os elétrons não estão fixos ou presos no átomo, isso é uma visão já dele bem, bem evoluída, uma forma bem correta, tá? Podendo ser transferido para outro átomo em determinadas condições, e é claro que isso, aquele elétron, aquela camada eletrônica que está mais distante do átomo, a última camada é ela que vai receber elétron ou ela que vai doar elétrons, tá? Aqui nós temos um modelo de Rutherford. Rutherford ele comparou o Sol ao núcleo do átomo e os elétrons do átomo foram comparados aos planetas do Sistema Solar, como já expliquei para vocês lá no início, tá? No interior do núcleo estariam posicionadas as partículas de carga positiva, denominadas prótons, tá? Descobertas por Eugen Goldstein, tá? Então, cada quem vai descobrir partículas e esses cientistas vão montando aí um quebra-cabeça, montando um modelo e vão nos apresentando esse modelo e a sociedade vai estudando, a sociedade científica vai estudando e vai dizendo aquilo que dá uma satisfação na sua experiência ou aquilo que precisa ainda ter mais estudos, tá? Esse núcleo seria pequeno e denso e apresentaria a maior massa do átomo, tá? Então, aqui é o núcleo, a quantidade de massa aqui é maior do que toda a outra parte, porque na outra parte é a eletrosfera, como se fosse algo vazio, vamos dizer assim, tá? Aí, aqui a gente vai ter um modelinho já de Niels Bohr, tá? O modelo atômico do sistema planetário que é usado atualmente por Bohr chegou a esse modelo baseando-se no dilema do átomo estável. Ele acreditava que na existência de princípios físicos que descrevessem os elétrons existentes no átomo, tá? Então, Niels Bohr propôs que os elétrons só podem se mover ao redor do núcleo, em trajetórias circulares em determinadas camadas ou níveis de energia, tá? Então, isso acaba aperfeiçoando mais ainda e a gente acaba tendo vamos dizer assim, um modelo preciso, representativo daquilo que a gente utiliza hoje. Isso não é algo fixo que amanhã alguém não possa dizer, opa, encontrei um modelo, ou que tem outros cientistas que já dizem, não, esse modelo é mais perfeito do que o modelo de Niels Bohr, que Rutherford Bohr, tá? Os dois, tá? Vamos colocar os dois cientistas aqui. Mas é um modelo que é muito utilizado, é um modelo que, vamos dizer assim, correto. Quando eu coloco entre aspas a palavra correta, é porque
esse estudo ele continua e aí outros cientistas acabam encontrando meios, outras partículas, de explicar ou de ter resultados mais precisos. Íons, nós vamos ter os íons que são ânions e nós vamos ter os íons que são cátions. Íons, na verdade, o que é íon? É quando um átomo ele ganha ou perde elétron, tá? Então, ele ganhou elétron ou perdeu elétron, ele se torna um íon, tá? Então, eu vou chamar isso de íon, por quê? Porque ganhou o elétron da última camada de alguém ou perdeu o elétron da sua última camada eletrônica. Ganhou ou perdeu, se tornou um íon. Tá? Esse átomo passa, vamos chamar ele de íon. Íon Q. Ele é um íon ânion ou ele é um íon cátion? Ânion. Os ânions, por sua vez, possuem carga negativa. Por que possui carga negativa? Porque ele perdeu? Não. Aqui, esse sentido aqui, a gente tem que inverter um pouquinho, tá? Essa inversão, ela é importante para que vocês entendam. Perder não se torna negativo, perder se torna positivo. É quando ganha. A quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons que existem. Se eu tenho 5 elétrons, devo ter 5 prótons. Agora, se eu ganhar um elétron, eu vou ficar com 6 elétrons e com 5 prótons. Então, eu tenho mais elétrons do que prótons. Elétrons são partículas com carga negativa. Prótons são partículas com carga positiva. Então, se eu tenho mais carga negativa do que carga positiva, então, por isso que eu classifico ele como ânion, porque, por sua vez, ele recebeu um ou mais elétrons, resultando de um maior número de elétrons em relação ao número de prótons, ou seja, passa a ter um ou mais elétrons do que a quantidade de prótons que tinha o átomo. Aqui nós temos exemplos de ânions, o cloro, tá? O oxigênio, o bromo, o enxofre, flúor, nitrogênio. Por quê? Porque são átomos que passaram a ganhar 1 elétron, 2 elétrons, tá? 3 elétrons. Então, a quantidade de elétron que ele recebe, vamos dizer assim, se ele receber 1 elétron a mais, ele já fica com carga negativa. Por isso, ele vai ser ânion. E os cátions? Olha, cátion é quando eu tenho, na verdade, a perda de elétrons. Ânion é quando eu ganhava elétrons. Aqui agora é quando eu perdo elétrons. Quando eu perdo elétrons, então eu tinha 5 elétrons, 5 prótons. Eu tinha 5, 5. 5 elétrons, 5 prótons, a mesma quantidade, neutra, tá? Um acabava equilibrando o outro. Só que quando eu perco um elétron, eu fico agora só com 4 elétrons. E eu vou ficar com 5 prótons. Eu tenho mais prótons do que elétrons. Se eu tenho mais prótons do que elétrons, eu tenho agora um número maior de partículas positivas do que negativas. Então, ele passa a se chamar de cátion. Ele apresenta carga positiva na medida em que perde um ou mais elétrons na sua última camada eletrônica, resultando assim no número de prótons superior em relação ao número de elétrons, como já explicado. Aqui nós temos alguns exemplos de cátion. Nós temos aqui o sódio, cálcio, potássio, zinco, magnésio, alumínio, por exemplo, fósforo, tá? Entre outros, tá? Esses são alguns exemplos que tem para vocês, tá? À medida que a gente for andando aqui com essas aulas aqui, a gente vai sabendo aonde que ganha, aonde que perde, por que ganhou, por que perdeu, por que se tornou isso, por que não tornou aquilo, tá? Então, aí você vai começando a entender essa aula melhor, tá? Número atômico e número de massa. Tem um pouquinho de diferença, tá? Número atômico. O número atômico é representado pela letra Z, maiúscula, tá? Correspondendo ao número de prótons existentes no núcleo dos átomos. Então eu tenho aqui o número atômico, que ele é igual ao número de prótons, tá? Vamos dizer assim, um átomo tem lá 15 prótons. O número atômico dele, 15, tá? Um átomo tem 20 prótons. O número atômico dele, 20, tá?
Cada elemento químico possui um número atômico, tá? Ou seja, não existem átomos de elemento químico distinto que apresentam o mesmo número atômico, tá? É isso que vai os tornar diferentes, tá? Por isso, os números atômicos dos elementos facilitam a classificação e a constituição da tabela periódica, a formação da tabela periódica lá, que a gente vai estudar aqui depois, tá? Eles são representados na parte inferior do elemento, enquanto os números de massa estão na parte superior. Aqui nós temos um átomo, o X aqui é um átomo, tá? Um átomo qualquer. E aqui na parte inferior nós vamos ter o número atômico. Na parte superior nós vamos ter o número de massa, tá? Lembrando que para a gente ter massa aí, já é uma somatória aí dos prótons mais os nêutrons, que dá aí o número de massa, tá? Precisa falar de elétrons? Não, porque quando eu falo de prótons, eu estou falando a mesma quantidade de elétrons. E lembrando que os elétrons têm essa fluidez de ir e vir. Um fio, por exemplo, uma lâmpada que está acesa, os elétrons estão em movimento. Tá? Número de massa. O número de massa, indicado pela letra A maiúscula, corresponde à soma dos prótons, representado pela letra Z maiúscula, e dos nêutrons de um determinado elemento químico da tabela periódica, tá? Então, aqui, massa é igual a quem? A prótons mais nêutron. Ou massa é igual o número atômico mais nêutron, que é a mesma coisa, tá? Lá em cima a gente já acabou colocando isso como igualdade, tá? Então, massa, o que é massa, na verdade, o número de massa é a mesma coisa quando eu pego e somo o número de próton mais o número de nêutron. Lembrando que o número de nêutron não é a mesma quantidade do número de prótons, tá? Pode ser que apresente 4 prótons e pode ser que apresente 5 nêutrons no mesmo átomo, tá? Então, isso aí vai dar o número de massa 9. 4 mais 5, 9, tá? E para finalizar, vamos abordar a organização dos elétrons no átomo, tá? Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Admite-se a existência de 7 camadas eletrônicas, designado pelas letras maiúsculas, como a gente já viu lá no início, K, L, M, N, O, P e Q. À medida que a camada se afasta do núcleo, aumenta a energia dos elétrons dela localizada, e são esses elétrons que estão mais afastados da última camada que faz essa movimentação de ir e vir e gera energia, tá? Por exemplo. As camadas da eletrosfera representam os níveis de energia da eletrosfera. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P e Q constituem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo nível de energia, respectivamente, tá? Aqui nós temos as camadas K, L, M, N, O, P e Q, a quantidade de elétrons que cada camada suporta. A camada, eu vou reforçar de novo o que eu falei lá no início. A camada K, ela só suporta até 2 elétrons, não pode ser mais do que 2, tá? Colocou 3, está errado. A camada L só suporta até 8, a M até 18, a N até 32, a O 32, a P 18 e a Q 8, tá? Lembrando que a última camada nunca pode ultrapassar 8 elétrons, e esses 8 elétrons, já deixo aqui registrado para vocês, ele só pode ser alcançado por os gases nobres, tá? Aqui nós temos os níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e o subnível que é SPDF, por exemplo, tá? De uma forma bem mais simples, claro que a nível de faculdade a gente vai ter SPDF e um pouco de letra a mais, tá? Mas aqui é uma representação, assim, para alunos do ensino fundamental e uma introdução no ensino médio, tá? Aqui nós temos o preenchimento eletrônico. Esse preenchimento eletrônico que a gente vai fazer aqui, eu só trouxe uma forma representativa, não vou dar alguns exemplos aqui para vocês, para o vídeo não ficar tão curto, mas prometo que depois eu gravarei vídeo para vocês mostrando aqui como se faz por camadas ou por subníveis, tá?
A gente vai pegar um átomo, por exemplo, com a quantidade de elétron que ele tem, e aí a gente vai montar aí os subníveis, tá? Um S, 2S, e a gente vai montando, por exemplo, eu vou chamar na primeira linha um S, por exemplo, na segunda linha 2S, 2P, na terceira linha 3S, 3P, 3D, na quarta linha 4S, 4P, 4D, 4F, tá? Aqui no caso já alcançamos um número maior, aqui já dá para a gente estudar os 118 átomos que existem. 5, na linha 5, nós vamos ter 5S, 5P, 5D, 5F, e o 6, 6S, 6P e 6D. A quantidade que vocês estão vendo aí é como se fosse um expoente, tá? Isso aqui está vindo a quantidade de elétron que tem. Então, no primeiro aqui, coloquei 2, vou descer aqui 2 e vou... coloquei aqui, vou descer aqui por fora e vou subir, e desço aqui por dentro, desci, subi por fora e desci aqui por aqui. Então, 2, vou descer por fora e vou subir aqui 6, 2, e vou contando até dar a quantidade. Ele tem lá 80 elétrons, então eu vou ter que fazer aí um zigue-zague, tá? Vou fazer um zigue-zague, vou distribuindo aí até eu distribuir os 80 elétrons, tá? Não vou explicar para vocês essa parte aqui detalhadamente, porque precisa de uma aula só para a gente fazer isso com exemplos, aí com 1, 2 exemplos, porque fica muito grande para explicar tudo isso. Mas é isso, galera. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!